Queridos, eu pretendo, nessa aula de hoje e aula próxima, fazer assim, na verdade é uma recapitulação com outras referências, mas é aquilo que a gente falou até aqui sobre justiça social, e é o que a gente vai falar. Justiça social em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, só para a gente entender que esse tema, ele é tema bíblico no todo, é a proposta do começo ao fim da Bíblia. Então não é algo que era lá do Antigo Testamento, nem algo que era do Novo Testamento. É algo que sempre foi a proposta de Deus, enquanto aqui na Terra. A gente está falando de um projeto de Deus concernente à nossa existência aqui. A gente sempre foi estimulado a pensar sempre no céu, eternidade, morada com Deus, que não está nada errado, está tudo certinho. Esse, de fato, é o nosso destino. Não é destino final, mas é a culminação desse processo todo. O céu nem é o lugar que a gente vai. Isso aí nós já falamos em alguma coisa, Então é um lugar provisório, transitório, mas a presença de Deus, por definitivo, e uma outra proposta em uma terra recriada, é essa proposta que Deus tem para nós, mas é um assunto escatológico, de escatologia, melhor dizendo. Eu nunca me acostumei com essa história. Pensar mais sobre isso. Talvez. A gente não vai para o céu. A gente não vai para o céu. Não incomoda aí nesse assunto. Mas sim, incomoda nesse assunto. Pior ainda quando eu digo que nós fomos chamados para ir para o inferno. Já falei isso para vocês também, Não. Não? Nós fomos chamados para, de fato, irmos para o inferno. Lógico que são frases provocativas para que a gente pense, mas não está errado não, essa afirmação não é herética. Mas é lógico. Mas isso, exatamente, é que o Gilmar já te ouviu em outra ocasião, Então, lógico que essas frases de efeito, elas servem para provocar a gente, opa, como assim? É lógico, e aí sim a gente elabora e dá sentido à afirmação que parece ser herética, mas não é. Mas lógico que toda afirmação precisa de uma explicação ou justificação. Mas só para a gente, assim, despertar um pouquinho mais e ver que tem alguma coisa interessante nesse negócio todo. Então a gente sempre foi estimulado a pensar na eternidade, aquela coisa toda. E por outro lado, a gente foi sempre também... tem extremos na verdade, Tem essa questão de... Os extremos são perigosos. E o equilíbrio é você de fato ir aos extremos, mas não se perder neles. Sempre ter uma referência para voltar. Então não é que a gente não pode ir para os extremos. É que a gente precisa ter uma referência de equilíbrio para ir e voltar. Ir e voltar. Ou seja, pensar na eternidade, mas voltar para essa realidade. Pensar nessa realidade, mas entender que existe uma eternidade. Que na verdade não são tempos diferentes. São realidades concomitantes, paralelas, simultâneas. Então não é que haverá uma eternidade. A eternidade já há antes, inclusive, que houvesse essa temporalidade, isso que é temporal aqui. Então, tudo surge da eternidade. A matéria que é extraída da eternidade é que se concretiza nessa realidade. O Hebreus, capítulo de número 11, verso 1, 2 e 3, se não me falha a memória, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Pela fé entendemos que os mundos, olha que coisa interessante, foram criados pela palavra de Deus. Então, é um plural aqui. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu pulei o 2, já fui para o 3 logo, que o que interessa é o 3. Pela fé os antigos alcançaram o testemunho 2 e pula para isso. Então, o destaque é esse. Essa matéria que se vê, ela foi criada daquilo que não é aparente. Essa substância da eternidade que origina tudo, que é o próprio Deus. Que é a matéria, se a gente pode usar essa palavra, ou é um material, eu não sei, meu Deus, a gente está falando de algo espiritual, mas a gente usa essas linguagens aqui, A questão é, o que Deus usa para criar tudo isso? Ele tirou de algum lugar, de algum lugar dele, talvez, ele se originou dele, ou ele cria essa matéria. É por isso que a questão do Big Bang não é totalmente descartado, mas não no sentido como mostra a ciência, mas talvez seja até uma ação de Deus criando tudo isso. O fim das contas é que Deus é o que principia. Mas não vamos entrar nisso que não é. Eu só estou tentando trazer um todo para a gente entender que existe um todo. Que não existe só essa questão puramente etérea,
eterna, mas que existe essa realidade que faz parte, que não é a parte, faz parte e se originou dela, inclusive. Nós não somos um ser espiritual passando por uma experiência humana. Nós somos um ser humano passando por uma experiência espiritual para voltar a ser o humano que éramos quando fomos criados em Deus, eternos, imortais e espirituais, né? E com um corpo, claro, um corpo que era sujeito à morte, sim, mas um corpo que era imortal se tivesse se mantido em uma condição, né, que a gente sabe lá que Deus criou. Como também no céu, nós continuaremos sendo um ser humano, com um corpo inclusive, mas mesmo assim não seremos autossuficientes, sempre dependentes de Deus. Dá a entender, por algumas correntes da escatologia, que o Apocalipse diz inclusive que haverá um certo tipo de alimento, né? Uma alimentação no céu. Qual será o certo? A gente não sabe. Tudo no Apocalipse é muito simbólico, a literalidade é muito pouca, então fica numa conjectura. A questão e o principal que a gente entenda é o seguinte, que nunca o ser humano jamais será suficiente, sempre seremos dependentes de Deus. Na eternidade, nós nunca teremos a eternidade de Deus. Eu usei de Deus de propósito, sabe? Porque vocês sabem, não sabem? Não. Tem uns irmãos aí que nos chamam de primos, e eles falam assim, então assim, mas Davi, eu te interrompi, diga aí. Você falou da questão, aí Adão, se não tivesse acontecido o que aconteceu, Adão fisicamente morreria? Não, possivelmente não, porque ele tinha, desculpa, irmãos, o acesso à árvore da vida. Tanto é que Deus o expulsa, porque mesmo depois do pecado, se ele tivesse acesso àquela árvore da vida, possivelmente ele não morreria. E aí seria a maior desgraça, né? Porque com o pecado e ainda tendo a vida eterna, então seria uma coisa complicada. Por isso que ele foi expulso para o seu próprio bem. Que precisaria agora entender algumas coisas do processo de resgate. Mas com certeza, porque o homem não foi criado autossuficiente, melhor dizendo. Então ele precisava daquele alimento, né? Que de alguma maneira remete a Deus, porque foi Deus que criou aquilo lá. E aquela árvore, aquela vida vinha do próprio Deus, né? Tanto é um alimento que a gente não sabe, é um alimento que dava vida, né? Não é, tem duas árvores ali, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Então são duas árvores distintas. E essa árvore da vida aparece lá na praça da nova cidade, que de Deus é descida, né? Desce do céu, então ela desce essa cidade e ela vem para cá. Então é uma recriação de Deus. Não como os testemunhas de Jeová entendem e abordam, mas há uma base bíblica para a gente afirmar que essa cidade ela vem, né, de alguma maneira habitar nesta que será restaurado. Bom, deixa eu falar, porque senão eu tenho que explicar um bocado de coisa, né? Eu já ia fazer outra pergunta. Então, vamos para cá, para a justiça social. Você tem um monte de gente sendo arrebatada, eu acho. Olha, pronto. Aquelas imagens ali. Isso. Né? E a gente... Olha o céu lá, bem no Olha cantinho, lá, assim, o gente... Felipe fez a segunda defesa. Sim, a gente aqui. Então tem uma linha do tempo ali. Meu pai. Você vê uma linha do tempo, uma setinha assim? Isso, eu não quero nem entrar nisso aí que dá um Você já sabe. Então, vamos lá, Márcio. Revelação. A questão voltando ao ponto de desvio. Não de desvio, porque eu desvio na aula. A gente se arrepende e volta ao ponto. Então, queridos, essas duas realidades. Então, enquanto aqui estamos, existe um projeto de Deus aqui, porque é esse reino iniciado, ou melhor dizendo, é essa escatologia iniciada, mas não acabada. É o agora sim e o ainda não, né? Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho? O agora já, melhor dizendo, o agora já e o ainda não, lá da carta de João, né? Esse reino iniciado, mas não ainda concluído. Esse reino que nós recebemos, fazemos parte pelo novo nascimento, somos agentes desse reino e somos sinalizadores desse reino. Então, tanto a vida eterna quanto o reino de Deus começam aqui agora. Então, nós já temos a vida eterna, e é por isso que não temos problema com a morte, isso não nos amedronta mais, já não é mais a nossa preocupação, e era o maior algoz, na verdade, do ser humano, era a morte. 1 Coríntios capítulo 15, onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus, dá vitória, tal. Então, a questão enquanto a gente está aqui como esses sinaleiros, esses faróis do reino de Deus, então a gente precisa apontar isso.
Então isso sempre foi o projeto de Deus. Na verdade, irmãos, Antigo e Novo Testamento nunca mudou a proposta de Deus. É que o povo não entendeu e Deus foi ensinando por figuras como se ensina uma criança. Então a criança não tem como você ensinar conceitos. O Antigo Testamento não tem conceitos. O Antigo Testamento é desenhozinho para as criancinhas. Aí chega a maturidade em Cristo, no Novo Testamento, né? Que a Bíblia diz que o Gálatas, capítulo 3, que o Antigo Testamento nos serviu como um pedagogo, como um aio, que nos conduziu à maturidade em Cristo, e em Cristo nós chegamos à maturidade. E aí sim, há um conceito bem claro, bem definido, há uma revelação plena de Deus em Cristo no Novo Testamento. Mas assim, não mudou proposta nenhuma. Deus não executou o plano B no Novo Testamento. Não existiu o plano A e depois o plano B. Deus sempre teve um único plano. Lembra daquela música antiga, Jesus, plano perfeito? Quem lembra desse? É bonita, né? Jesus, plano perfeito, vocês não recordam? Não. Então antiga assim. Eu vou assim, preservar vocês da minha habilidade musical, então não vou cantar. Não tá? vai cantar. Isso, Jesus, plano perfeito, dizia mais ou menos isso aí. Então Jesus é o plano de Deus desde todo sempre, tanto é que tanto Pedro quanto o próprio Apocalipse, no capítulo 1, diz que o sangue de Cristo, não, capítulo 1 não, é outro capítulo lá, mas é Apocalipse, diz que Jesus foi oferecido lá na fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, né? Então tem os seus significados. A questão é, Deus sempre teve uma única proposta, uma única. Qual é essa proposta de Deus? É que possamos ser uma família humana, a humanidade, né? A gente leu lá e a gente falou um pouco lá sobre a Declaração dos Direitos Humanos, a família humana, que fosse de fato uma família que expressasse a Trindade. Então Deus é uma família, criou outra família. Ele é uma unidade composta e criou outra unidade composta, que são os seres humanos. Então essa proposta sempre foi, desde o começo, e continua sendo, e isso partirá para a eternidade. E nós carregaremos para a eternidade a única relação que é a fraterna, onde haverá sim a justiça, né? Onde não haverá mais dor, mais morte, nem pranto, onde não haverá todo esse sofrimento, essa agonia que existe por causa do pecado estrutural. O pecado estrutural, ele acarreta, na verdade, em todas essas lamentações, angústias, injustiças. Então a gente entende que existe um todo, uma criação que foi afetada pelo pecado individual, que isso desembocou num pecado nacional e num pecado em autoridades, que é um círculo vicioso, mas ele é estranho porque ele vem e ele vai, né? É aquele, não sei se é kamikaze, aquele brinquedo, que ele vai e volta, bumerangue, é mais ou menos isso, né? Ou seja, esse círculo mortífero, na verdade. O Evangelho quebra isso, o Evangelho tem poder para interromper a morte, esse círculo da morte. O Evangelho tem poder para isso. Só o Evangelho pode transformar essa realidade. A partir do momento que esses agentes do Evangelho forem esses sinaleiros, né? Esses sais da terra, fora do saleiro, que dentro do saleiro o sal só de decoração. Então, sal fora do saleiro. Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Né? Mateus capítulo 5, 16. Exato. Então, olha que coisa interessante. E a gente precisa entender, então, que em toda a Bíblia isso é uma proposta. Deixa eu ler para vocês aqui. Nos 5 primeiros livros da Bíblia, quer dizer, a lei, a Torá, né? Ou o Pentateuco, e nos livros proféticos que encontramos os principais traços da justiça social. As relações entre os membros da sociedade eram um tema que voltava frequentemente sob a pena dos escritores sagrados. O direito à propriedade particular é plenamente reconhecido. Por isso, o furto e a cobiça desregrada de bens alheios são condenados. Não roubarás, por exemplo, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás sua mulher, seu escravo, a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, a cobiça, ela consequentemente levaria ao roubo, ao furto, ou seja, ao prejuízo da outra pessoa. Isso desestruturando
esse equilíbrio, né? Essa equidade, essa equalização, esse nivelamento das pessoas. Lembra que nós falamos a respeito do jubileu, o ano do jubileu? Né? Essa intenção de você equilibrar as coisas. O rico não poderia ser tão rico a ponto, porque assim, irmãos, é um fato. Jesus disse isso, pode ter exceções, mas são exceções, nós trabalhamos com regras. É fato. Jesus disse as riquezas injustas ou as riquezas da injustiça. Dificilmente alguém fica rico sem ser injusto com algumas ou muitas pessoas, né? Então, em detrimento de muitas, é que um fica rico. Então, isso é um fato. Poderia ser rico? Poderia, desde o que houvesse, de quando em quando, esse nivelamento, né? Então, esse nivelamento não viria natural, então é por isso que Deus estabelece essas leis. As leis de Deus no Antigo Testamento, por muitos é visto como um estraga-prazer de Deus. Deus não quer que ninguém seja feliz, proíbe isso, proíbe isso. As leis de Deus são uma cerca em nossa volta, porque se a gente pular essa cerca, cai no abismo, né? Então essas proibições, essas limitações, na verdade Deus sabe que se ultrapassar isso, cai no abismo. Então essas leis são protetivas, embora sejam muitas vezes elas proibitivas. O Felipe trouxe um termo muito bom quando estava falando também desse assunto de leis, que é ensinamentos para a vida. Exato. Então a lei não levava à morte em si, né? A lei não levava à morte. O que levava à morte era ultrapassar essas leis. Da lei. Né? Então pular a cerca. Então pulava a cerca e morria. Então você infringiu a lei. Transgredir a lei, então a consequência era a morte. Mas se você obedecesse a lei, quem obedecesse a lei, essa lei era para a vida. É o que diz o Antigo Testamento. Né? A lei é para a vida, não é para a morte. Agora o infringir, o transgredir a lei, aí a consequência é a morte, né? Então, bora lá, meus queridos. Então, Êxodo, né, capítulo 20, verso 17. A lei procurava refrear a ganância dos proprietários, que redundaria em detrimento dos humildes, dos trabalhadores. Não oprimirás um assalariado pobre, necessitado, seja ele dos teus irmãos ou estrangeiro que mora em tua terra, em tua cidade. Pagar-lhe-ás o salário a cada dia antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e disso depende a sua vida. Olha que coisa boa. Vê-se que a lei não faz diferença entre assalariado, compatriota ou estrangeiro. Pagar o salário antes. Sim, antes que o sol se põe, né? Exato. Por isso que o pagamento cai no mar às 6 horas da tarde. Perdão, brincadeira. É o jornaleiro, né? É o jornaleiro. Não, o pagamento cai antes das 6. Por que era chamado de jornaleiro? O Antigo Testamento fala que o assalariado era jornaleiro. Né? Por conta da sua jornada, ele recebia então a paga pela sua jornada. Então, recebia o jornal. É que hoje a gente tem essas palavras, elas remetem a outras coisas. Mas é interessante que aqui não faz distinção entre compatriota, né, o assalariado e o estrangeiro. Então, olha só, irmão, que a lei de Deus, a proposta, não faz diferença. Então, essa questão, por exemplo, as mulheres ganhando menos, né, ou o estrangeiro não tendo alguns direitos, isso são propostas humanas. Deus nunca, em toda a sua proposta Antigo e Novo Testamento, como eu disse que são concisas, a gente que fez essa loucura, essa divisão, essa incompreensão toda, e a gente acha que são duas coisas distintas, não são. Tudo o que há no Novo Testamento existia no Antigo Testamento. É como um cômodo onde você entra, está tudo escuro. Todas as coisas estão lá, todos os móveis estão lá, só que ninguém enxerga nada. O Novo Testamento veio e jogou luz nesse cômodo, mas tudo já estava lá, né? Então o Antigo Testamento ele é entendido à luz do Novo Testamento, mas a gente percebe que tudo já estava lá. É que os olhos dos homens não enxergavam essa escuridão toda, por falta da maturidade, da lucidez, da compreensão. Não tinham a mente madura, a mente de Cristo. Eram religiosos, afetados pelo pecado, e Deus ensinando desenho, né? Então, quando a gente entende esse todo, é muito interessante. Isso dá uma discussão, né? Às vezes o cara fala de entendimento dessas coisas, ele falou da questão do salário, tudo, dentro das igrejas, tanto machismo, né? Dentro das igrejas. Eu já falei para vocês a respeito das filhas de Zelofeade, né? Mesmo antes de eu ser cristão, sempre queria falar que negócio machista, feminista, injusto, opressor, são os homens, sejam eles judeus ou sejam cristãos, no sentido religioso. Porque o judaísmo é uma religião e o cristianismo é uma religião. O evangelho é distinto dessas coisas, são distintos de tudo isso. O evangelho é uma coisa,
lei de Deus, palavra de Deus, não era judaísmo. Judaísmo é uma elaboração humana daquelas pessoas que se chamavam pelo nome de Deus e que foram chamados por Deus, só que criaram isso. Então o cristianismo também é uma criação de homens que foram chamados por Deus, alcançados pelo Evangelho, mas é elaboração humana. Então o que nós conseguimos fazer é isso, é estragar a proposta de Deus no Antigo e Novo Testamento. Nossa, O que a gente pode contribuir para a nossa salvação? Uma coisa, com o pecado, é a única coisa. Não há outra contribuição. Nós conseguimos, nós somos expert em pegar aquilo que é belo, que é lindo, que é a proposta de Deus, que vem da mente de Deus, e elaborar todas essas loucuras que nós chamamos de igreja, que nós chamamos de cristianismo, que nós chamamos de pregação, que nós chamamos de ensino bíblico. Mas é muito mais do que isso, irmãos. Né? Tu ia falar alguma coisa, Marco? Não, o senhor acabou falando tudo que eu estava pensando. Ah, era isso? Porque é interessante, né, que o texto enfatiza, né, os pobres, os humildes, né? E aí, eu ia até fazer uma brincadeira, né? Que aí das pessoas tiram que acreditando que Deus era de esquerda, né? Porque estava preocupado com isso, mas... Deus é ambidestro. Entendeu? É muito mais que isso, né? Uma preocupação com o ser humano, né? Deus claro que aí ele enfatiza algum... Sim. Deus não é nem de esquerda nem de direita, é ambidestro. Aí o senhor acabou trazendo tudo aí, que é a forma, a ideia que infelizmente a gente coloca no texto. E cada um pega a Bíblia para justificar o seu pecado, né? É a tão conhecida exegese. Você pega a sua cabeça e introjeta na Bíblia. E a gente precisa ser liberto, lendo a Bíblia, deixando que ela nos leia também, né? E não que a gente pegue o texto fora do contexto para gerar o pretexto que a gente quer. Em certos casos, o israelita era exortado a ultrapassar a justiça e praticar a generosidade. Vamos ver que coisa interessante. Abrindo mão de um direito seu. Quando fizeres algum empréstimo ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Se for um pobre, porém não irás dormir conservando o seu penhor ao pôr do sol, deverás devolver sem falta o penhor, para que ele durma com seu manto e te abençoe. E quanto a ti, isso será um ato de justiça diante de Yahvé, teu Deus. Deuteronômio 24, 10 ao 13. No caso, o direito de guardar o penhor, até que seja devolvido o objeto emprestado. Cede à necessidade do pobre, que não deve passar a noite sem o manto que o cobre. Olha que coisa interessante, irmãos. Existiam as leis, sim, para ordenar minimamente uma convivência humana, porque não tem jeito. É preciso ter lei entre nós. Só que o servo de Deus, a serva de Deus, é convidado a ir além da lei, né? A extrapolar essa lei, a exercer o amor. Então o amor se sobressai sobre a lei, né? A generosidade, ela não é um ato porque eu devo, porque eu tenho. A gente vive na sociedade do direito, né? O Estado de Direito. Só que nós somos convidados a ultrapassar isso, a transpassar isso, a extrapolar todas essas questões. Eu tenho direito, e temos mesmo, graças a Deus, vários direitos, alguns adquiridos e outros, inclusive, já estabelecidos pelo próprio Deus. Só que nós somos convidados a ser generosos, e a generosidade, ela remete, a generosidade é mais ou menos assim como eu vou dizer, é uma imitação do amor. O amor tem algumas imitações, né? Então o amor tem várias imitações, a generosidade, o perdão, a compaixão, são imitações do amor. Ou são aspectos, melhor dizendo, do amor, né? Coloca imitação, parece um negócio assim, falso, não é? Eu digo que são reflexos do amor. Então aqui diz que era para ultrapassar aí essa justiça. Lembra que Jesus disse? Se vocês fizerem tudo exatamente como manda o figurinho do Espírito Santo, vocês devem se considerar servos inúteis. Como dizia aquele poeta inspirado, nós somos todos inútil. Lembra? Inútil. Então assim, Jesus disse, se vocês fizerem tudo que for mandado, o que há de mais nisso? Então isso está estabelecido na lei, cumpriu a lei, o que há de mais nisso? Não fez nada demais, fez o que deveria fazer. Não há louvor em quem cumpre a lei. O louvor está em fazer aquilo que a lei não diz e você ultrapassa isso. Isso é chamado de amor. Não precisava fazer aquilo, mas fiz. Por quê? Porque amo, né? Então bora lá. Considere, portanto, a ternura nas antigas leis de dar e receber penhor.
Se um vizinho tomasse emprestado o seu carro de boi e deixasse a veste em penhor, você tinha de certificar-se de devolver o agasalho antes do pôr do sol, mesmo que ele não tivesse terminado de usar o carro. Por quê? Porque o ar noturno era frio e ele precisava da veste para se agasalhar. A gente está falando daquilo que é básico, tá, irmãos? Se você se recusasse e seu vizinho reclamasse e clamasse a Deus na noite gelada, Deus advertia: eu ouvirei, porque sou misericordioso. Isso é tudo texto, tá, irmão? Texto bíblico, Êxodo 22, capítulo 22, 26 e 27. Deuteronômio tornou essa lei especialmente obrigatória se o penhor tivesse sido dado por um pobre, visto que havia forte possibilidade de ele não ter outra veste com a qual se agasalhar. Deuteronômio 24 e 12. Então, vocês percebam a preocupação de Deus com aquilo que é básico na vida. Nós não somos de luxo, é básico, irmãos. A preocupação é o básico, é o mínimo necessário de uma dignidade de um ser humano. É isso que Deus está tratando. A gente que pegou e coloca alguns luxos aí e tal, Deus está tratando isso, teria que ter esse mínimo de dignidade, esse mínimo para ter uma convivência que o pobre não tivesse tão pouco, né, que lhe feriria a dignidade como imagem e semelhança de Deus. E o rico não tanto, porque isso seria fruto, possivelmente, de uma opressão, tirando aquilo que não poderia tirar, que é o mínimo, do pobre, né? Diferenças sempre haveria, fato, sempre há. Não há nada necessariamente errado nessas questões, porque cada um produz de uma forma, cada um, existe N fatores aqui, né? Mas a questão é que você não pode ter uma discrepância, uma distância tão grande a ponto de esse ter assim, mas tanto que necessite disso, e o outro não tem o mínimo. Quem planta não colhe, não pode colher de muito, e quem colhe pouco não pode ter, né, insuficiente. A veste da viúva não podia ser recebida com penhor, ela já era indefesa o suficiente na situação normal. A mó do moinho não podia ser recebida como penhor, era o meio de vida do homem. Era proibido invadir a casa do vizinho para tomar um penhor. A pessoa, uma coisa interessante aqui, Mayara, aqui está a casa é asilo inviolável, como que diz a lei lá no artigo 5º, tu lembra? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Veja aí se você consegue dar uma gulgada, gulgada acadêmica. Tem um Vale Mega de fácil acesso. Só joga aqui e abraça. É artigo 5º, deve ser artigo 5º, eu esqueci o inciso aí, mas a casa, a residência é asilo inviolável, né? Você não pode entrar na casa assim, sem mais nem menos. Você precisa ter um mandato, né? Existem algumas situações bem esporádicas, né? No caso de o policial falar, eu vi alguém gritando e tal, mas isso aí precisa ser muito... Achou? A casa... A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador. Isso. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Exato, veio daqui, ó. Essa lei veio daqui. Inciso 11 do artigo 5º, né? Então veja só, coisa interessante. A pessoa devia esperar do lado de fora da porta até que ele o trouxesse. A amabilidade e a cortesia comum deviam permear todos os relacionamentos humanos, até as transações de negócios. Olha que coisa interessante, irmãos. Gentileza, amabilidade, cortesia, respeito, educação. Veja a proposta perfeita de Deus para a convivência humana. Note o enfoque sobre a concessão de empréstimos. Visto ser presumido que os devedores estariam entre os pobres e vulneráveis, era proibido cobrar juros sobre empréstimos. Essa prática era vista como uma exploração pouco fraterna da infelicidade de outrem e apenas servia para aprofundar a dependência dessa pessoa. É interessante, irmãos, porque quem estava nessa situação já era uma pessoa vulnerável. Então, o Antigo Testamento enfatiza muito a questão de Deus proteger o vulnerável. Por exemplo, tinha lá uma briga. Nessa briga, a mulher ia apartar, a mulher de um dos briguentes, ia apartar. Se o homem ferisse essa mulher, ele teria que dar uma indenização. Se essa mulher estivesse grávida e ele ferisse a ponto dessa mulher abortar, ele pagaria com a sua própria vida. Seria uma vida contra outra vida.
Então não é só a mulher que era vulnerável, era o mais vulnerável, que é a criança. É por isso que os cristãos são contra o aborto, tá certo? Não há possibilidade de o cristão ser a favor do aborto, porque Deus protege o mais vulnerável. E quem é mais vulnerável do que o feto, a criancinha, né? Então só para a gente entender Eu conheço ainda cristão que é a favor. É meio complicado. Pode ter aí uma ocasião, mas deixa pra lá. Estou falando no âmbito geral. O salário deveria ser pago ao pobre no dia em que o trabalho fosse feito, sem falta, porque o dinheiro seria necessário para comprar o alimento. Se você tivesse faminto, podia comer da vinha ou do campo, olha que coisa interessante, vinha ou campo de cereal do seu vizinho, mas não tinha permissão para guardar nada no cesto. E assim por diante. Ordens ternas, instruções sábias e comoventes sobre relacionamentos interpessoais. Naquilo que é a lei da famigeração, como que é aquela lei que não pode condenar a pessoa que roubou para se alimentar? Eu sempre esqueço o termo. Como que chama? Não é famigeração, alguma coisa mais, é mais ou menos isso aí. Não é? Inclusive, vocês sabem que em situação de guerra as leis elas mudam, né? Situações de guerra, as leis do país elas têm algumas outras aplicações, porque são situações diferentes. Então veja aí, porque tem um negócio muito interessante, é a lei, está lá na nossa Constituição, a gente não sabe. E é muito interessante que esses princípios, irmãos, é da palavra de Deus. Não foram os homens que criaram isso. Isso é muito justo para o né? É muito correto, é muito sábio, muito justo para o homem elaborar isso. O homem não pensaria Não, assim. Jamais. O homem ele sempre quer levar a vantagem. O princípio da bagatela. Da bagatela? Mas é porque tem outro termo também, viu? É porque eles dão insignificância, é um valor irrisório, insignificante. Mas como é o princípio da bagatela? É o princípio da bagatela. Tá, mas tem outro termo que eu vou procurar, que é mais ou menos depois 70. Mas a questão será julgado, será levado a tribunal, né? Porque precisa ser, mas será absolvido. Né? Normalmente... Por conta disso, porque essa é a questão. Exato, porque é a vida, irmãos, que a gente está falando. Então, olha só, a lei, ela protege a vida. Né? Na última instância, a lei protege a vida. Quando uma lei ela não protege a vida, essa lei ela é injusta. Ela está incorreta na sua aplicação. Vocês sabem, entre aspas aqui, já devo ter falado isso em alguma ocasião, mas toda vez que eu falo, eu tento assim mostrar calma, irmãos, porque é algo muito melindroso e a gente está andando no fio da navalha nessa declaração que eu vou falar agora. Vocês sabiam que Jesus quebrou a lei de Deus? Vocês sabiam disso? Jesus quebrou uma lei de Deus. O fez pecador por isso? Não. Mas quebrou uma lei de Deus que os homens não conseguiram assimilar, mas estava escrito lá. E o que estava escrito lá? Que havia alguns alimentos sagrados que só eram permitidos para o sacerdote, no seu exercício e no ritual. Os pães dos pães da proposição. Exato, só os sacerdotes, não está escrito na lei de Deus? Tá. Quando os discípulos de Cristo, eles estavam fazendo algo parecido, os religiosos disseram assim, eles estão fazendo algo que é proibido pela lei. Aí o que Jesus fala? Vocês não ouviram o que fez Davi quando veio com seus homens de uma guerra, estavam famintos e comeu aquilo que não lhes era lícito. Jesus disse, não era permitido, mas comeu. Eles foram condenados por Deus? Não, porque aquela lei e toda a lei de Deus, ela protege a vida, não é o contrário, né? Então a vida precisa ser preservada, porque uma lei de Deus, quando ela não preserva a vida, ela está sendo entendida errada e aplicada errada. Então, quando eu digo que Deus quebrou, é lógico, para causar assim, opa, calma aí. Sim. Né? Mas é lógico que Deus não pecou fazendo, Jesus não pecou fazendo isso, quebrando essa lei. Agora ele aplicou, ele ressignificou, porque Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir e ressignificou nele a lei. Ouvi isso que disseram os antigos? Eu porém vos digo. Eles tinham autoridade para fazer isso. Né? Então ele cumpre a lei, cumprindo a lei, ele satisfaz a justiça e ressignifica essa mesma lei nele. Jesus disse lá em Evangelho de João, capítulo 13, rapaz, vamos ver lá, que eu toda vez esqueço essa. Ele diz assim, um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros.
13:35 de João, né? 35 rapaz, será que é mesmo? Isso, é 34 na verdade, Gilmar. 34, né? Mas bateu na trave e entrou, viu, Gilmar? Opa! Sabe onde é que nem muito? Eu sei que talvez porque você pensou no 35, eu dou uma ênfase nesse 35, Isso, quando eu vou falar do crivo de Deus para a nossa vida, né? Mas é o 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Aí eu pergunto, amar o próximo era um novo mandamento? Claro que não. Então que conversa é essa de Jesus? Né? Se fosse um nordestino, eu fosse assim, Jesus, o que é isso? Está aí conversando? Conversa é essa, um novo mandamento? Não é novo coisa nenhuma, não. É assim. Porque agora o parâmetro é ele. Ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. Não era o amor lá praticado no Antigo Testamento, né? Então ele disse, eu agora sou a referência, ressignifica aquilo. É esse amor sacrificial. É esse amor que enxerga as leis de Deus como essa cerca para proteger as pessoas. Então ele vai corrigindo esses equívocos. Ou para o sábado é assim, se você não guardar o sábado, embora o outro morra e tal, não tem problema, é o sábado, é a lei, é o religioso, é o que sabe fazer isso, né? A vida humana se torna um detalhe e o que importa são esses parâmetros religiosos, aparências religiosas, templos religiosos, doutrinas religiosas. Então você não pode aqui, tem que proteger isso. Não, tem que proteger o ser humano. O que tem mais valor do que o ser humano? Nada, não é? Então bora lá, amados. Os profetas são muito severos em relação às injustiças sociais ou à exploração dos pequeninos. Amós é um dos mais veementes arautos da justiça. Porque oprimis o fraco e tomais dele o imposto de trigo, construístes casas de cantaria, mas não as habitareis. Plantastes vinhas esplêndidas, mas não bebereis. Seu vinho, pois eu conheço vossos inúmeros delitos e vossos enormes pecados. Eles hostilizam o justo, aceitam o suborno e repelem os indigentes à porta. Olha que coisa interessante. Vendem o justo por prata e o indigente por um par de sandálias. Eles esmagam sobre o pó da terra a cabeça dos fracos e tornam torto o caminho dos pobres. Corrupção aqui, irmãos. A corrupção é um pecado gravíssimo, gravíssimo, porque ele mata silenciosamente, indiretamente, milhares, centenas e milhares de pessoas. É por isso que eu enxergo esses políticos, quando eles desviam verba da saúde, principalmente da saúde, da segurança, é que a educação tem um efeito, uma consequência mais para frente. A saúde já é mais, eu acho que é assim, educação, segurança e saúde, né? Então, educação é algo que vai refletir lá na frente, segurança um pouquinho também, mais para frente. Agora, saúde é aquilo que é o já, porque a vida não pode esperar, né? Os insumos não podem faltar, os recursos não podem faltar. É por isso que quando um ditador, nesse país aí complicado, que vai lá e corta a luz do país, a energia do país, faz com que milhares de pessoas morram porque estão ligados ao aparelho. Irmãos, isso é genocídio. Isso não é um homicídio, isso é genocídio. O cara matou indiretamente, intencionalmente. Isso é crime doloso, homicídio, genocídio doloso. Aliás, genocídio geralmente é doloso, né? Mas olha só. Então, crime hediondo. Oi? Crime hediondo. Hediondo, doloso. Vai colocar uns agravamentos aí, por favor. Me ajuda aí na condenação. No hospital aqui, se coloca como promotora agora. Promotora, né? Santa Casa, na Santa Cecília. Sim. Trabalhei uma época, né? Refrigeração e ar-condicionado. Houve uma falta de energia e o gerador não funcionou. Sim. Morreu 2 pessoas no ministro disso. Por conta dessa. Sofre processo. Sim. Muito processo assim. Exato. Amados, quando a gente pega o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, quando você pega todo esse esquema, essa corrupção sistêmica, endêmica, essa corrupção onde um cara fale um estado, um cara faliu o estado. Isso é até que o Cabral prejudicou o Brasil lá atrás na descoberta e outro
Cabral prejudicou aqui, né? Os cabrais são os cabras escabrosos. Então assim... O nome dos filhos de vocês em Cabral. Olha aí, ó. Então, na verdade, a corrupção, ela tem esse efeito nefasto porque mata indiretamente centenas de milhares de pessoas, né? Então, é por isso que é muito complicado. A Bíblia, ela trata isso aqui como um pecado muito grave. Tanto é que Deus julgará indivíduos, Deus julgará autoridades e Deus julgará nações. Há 3 níveis de julgamento de Deus na eternidade, né? Então, olha só, o negócio é muito complicado. Então, bora lá. Os profetas protestam muitas vezes contra a venalidade da justiça, como se vê acima em textos como os de Miqueias capítulo 3, por exemplo, 9 ao 12. Ouvi, pois, isto, chefes da casa de Jacó e magistrados da casa de Israel, vós que detestais o direito, que torceis o que é reto, vós que edificais Sião com sangue e Jerusalém com injustiça. Seus chefes julgam por suborno, seus sacerdotes ensinam por salários, seus profetas vaticinam por dinheiro. Qualquer semelhança é meríssima coincidência com os dias odiernos. Como é fantástica a Bíblia, né? Por isso que é perfeita, né? Rapaz, ela é atualíssima. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, né? É fato. E eles se apoiam em Yahvé, dizendo: não está Yahvé no nosso meio, não virá sobre nós a desgraça. Estamos certos disso. Por isso, por culpa vossa, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um lugar de ruínas, e a montanha do templo um cerro de brenhas. Olha só, Miqueias denunciando os profetas. Aqui a gente está vendo a justiça social nos profetas, né? A lei de Moisés manifesta dentro da rigidez de suas expressões um elevado senso humanitário. Humanismo é uma coisa, humanitarismo é outra coisa, irmãos, tá? Então, humanismo é uma coisa a ser identificada como algo que é prejudicial à mensagem do Evangelho, humanismo. Humanitarismo, não, aí é bíblico, tá? Depois a gente até distingue isso aí. O Antigo Testamento queria levar um povo rude e infantil à perfeição espiritual ou à santidade tal, como podia ser entendida por aquela gente. Sereis santos porque eu sou santo. É um refrão dos livros de Israel, Levítico, lá, capítulo 11. E é muito interessante ser repetido lá em Pedro, capítulo 1, né? Como está escrito: sereis santos porque eu sou santo, né? É interessante que santidade é entendido não é na nossa cultura apenas, mas foi entendido na história como uma separação ou uma exclusão do indivíduo, né, por um meio corrupto, profano e etc. Mas tanto é que surgiram os monges nesse entendimento. Os monges a princípio eram cristãos e entenderam que essa sociedade pode ter contato. Vamos se separar nos montes, aí criaram esses mosteiros e tudo mais. São aqueles crentes, não, a gente tem que ir para o monte. Não tem nada errado com o monte, mas desse não vale depois, né? O monte desse não vale, né? Encara a realidade da vida e tal. Então nos relevos aí a gente tem montanhas, vales, depressões, né, que são, e planalto, planície. Então a gente precisa circular por todos esses relevos aí. Mas o santo na Bíblia é entendido como essa pessoa de fato que ela se parece com Deus, que ela tem a natureza de Deus, que ela absorve a natureza de Deus, que ela reflete a natureza de Deus, que é justo. Se tem uma coisa que Deus é justo. E na justiça de Deus não há a paga, porque justiça também é outro conceito que o Estado de Direito distorceu no sentido bíblico. Porque justiça na Bíblia ela é entendida como inocentamento. Mas não é que a pessoa foi inocentada de uma forma leviana ou inconsequente. É porque pagaram já essa dívida. As nossas relações elas são pautadas em dívidas. Com Deus, inclusive. Jesus ensinou a oração, lembra? Perdoa as nossas dívidas. E elas foram em Cristo perdoadas. Então, a justiça ela recaiu sobre um homem. O justo justificou a muitos. Então, a ira de Deus foi aplacada. Então, justiça é um conceito a ser retrabalhado e precisa ser mesmo. Salpicadas por toda a antiga aliança, encontra-se suas leis de compaixão e preocupação.
Talvez uma das mais fáceis de reconhecer seja a lei da respingadura. Levítico capítulo 19, né? Verso 9 ao 20, Levítico 3, 22. Deuteronômio 24, 19 ao 20. Na colheita, o lavrador devia deixar uma parte da produção ao longo das beiras e o cereal que caiu enquanto ele trabalhava, de forma que os pobres pudessem ajuntá-lo. Quando cegares a messe da sua colheita, rebuscareis os cantos dos vossos campos. Olha só, não as espigas caídas da vossa cega, para o pobre e o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, na colheita, o que caía, ele não podia pegar. Tinha que deixar aquilo lá para o pobre. Né? Olha que coisa interessante. Se caiu, possivelmente, era uma carga que ele tinha, que já era o bastante, e ele nem conseguia segurar. Olha que coisa interessante. Então, existe toda essa lógica. Né? Então, deixa ali. Se caiu, porque você tem mais do que você pode carregar. Lembra daquela parábola lá de Lucas, onde o homem ele tem uma colheita tal, que ele fala, rapaz, eu não tenho celeiro suficiente para colocar tudo isso aí. Olha que problemão, fácil de resolver. Estoque então o que cabe e o que sobreja dá. É fácil. Por que ele não deveria fazer? Aquilo que ele fez foi errado. Porque, primeiro, ele foi egoísta. Segundo, ele entendeu que a alma dele deveria beber, comer e folgar. A alma não faz isso. Tem muitos bens para muitos dias. Achou então que aquilo, a obra das suas mãos, o seu trabalho, a sua lavoura, o seu esforço é o que garantia a vida dele. Tem uma série de coisas por trás dessa atitude dele. E ele é chamado de louco porque o que ele tinha preparado era para ele. E ele não era rico para com Deus. Quem é rico para com Deus? Quem pode ser rico para com Deus? Aquele que dá aos pobres. Esse é rico para com Deus, né? Não é o ditado só, é o Provérbios que diz, né? Então é interessante, irmãos, que aqui está uma lógica maior do que a gente pode enxergar nas letras. Existe toda essa que Deus vê um todo, né? Da mesma forma, as vinhas e os olivais não deveriam ser totalmente colhidos, de modo que pudesse haver provisão para os necessitados. O livro de Ruth dá um quadro vívido da ternura dessa lei. Noemi e sua nora, Ruth, haviam voltado de Israel viúvas e sem terra, e portanto indefesas, mas puderam colher as espigas deixadas no campo de Boaz. Quando você falou o primeiro slide antes que você estava falando, eu estava lembrando mesmo. De Ruth. Bem vívido dessa. Bem clássico, né? Ideia, né? A pobreza, aquela coisa toda, sofre a viúva oprimida. Boaz permite que ela colhe o que estiver caído. Porque era da lei, né? A lei dizia isso. Boaz era um homem justo. Um homem que cumpria a lei, que entendia a lei. Tipo de Cristo também, né? Ele aparece, né, na tipologia, né? Exato, como aquele que é o remidor, né? O remidor, Ruth, a estrangeira, depois segue Davi, na linhagem de Jesus e tudo mais. Mas o interessante, irmão, é que essa lei, ela cumprida, ela de fato causa esse equilíbrio. É perfeito. Deus está corrigindo a natureza humana pela sua proposta, né? Combatendo. É por isso que todas as vezes que a gente cumpre, a gente pratica a palavra de Deus, isso é Deus restaurando esse processo danoso que veio pelo pecado. Então a prática da palavra de Deus, ela nos mantém na presença de Deus e alcança e abençoa as outras pessoas. É um negócio muito interessante, abrangência. No coração de Deus há uma preocupação compassiva pelos alquebrados e desesperados. Por meio da lei da respingadura, ele colocou na economia de Israel provisão para aqueles que, por qualquer motivo que fosse, tivessem ficado em posição desvantajosa. Parecia existir uma indiferença quase santa a respeito de se a pessoa merecia ou não ser pobre. O simples fato da carência da pessoa era motivo suficiente para prover para suas necessidades. Então é a carência. Mas por que chegou a isso? Irmãos, a gente não discute isso, né? A gente não discute, de repente fez isso e aquilo. Não, está necessitado, vai lá e socorre emergencialmente. Mantenha a pessoa com a dignidade mínima, para retrabalhar isso na dignidade mínima da pessoa. Ser humano nenhum, absolutamente ser humano nenhum, por quaisquer circunstâncias, pode ser ferido na sua dignidade, porque é intrínseco no ser humano uma dignidade por ser, pelo simples fato. É isso que o pessoal muitas vezes vem discutir
sobre o que acontece. Ah, mas a família recebe... Primeiro, muita gente acha que auxílio reclusão, o dinheiro vai para a pessoa que está presa, né? Não é. E não é bem isso. E aí começa essa discussão, mas ele está preso, ele é bandido. Não pode ficar recebendo. Primeiro que não vai para ele, vai para a família da pessoa. E a pessoa tem que ter contribuído para poder receber Isso. também. Porque, imagina você ter uma criança, o pai foi preso, e a criança fica como nessa situação? Normalmente. Exato. É justo. É justo. O que falta, talvez, é a compreensão do todo. Né? Falta a compreensão do todo. Eu tenho percebido e tenho constatado o meu pensamento que ele é fato, ele é verdadeiro. Porque assim, a falta de conhecimento gera murmuração. Quando as pessoas emitem uma opinião errada, é por falta de conhecimento. Então é preciso conhecer um todo, né? Não sei se eu já li tudo aqui, li, né? Deixa eu ler e tal. Enquanto os 4 primeiros mandamentos tratam do nosso relacionamento com Deus, os 6 restantes dizem respeito ao nosso relacionamento com os outros. O 5º mandamento diz que não devemos cometer injustiça alguma contra aqueles que nos trouxeram a vida. O 6º mandamento nos proíbe de tirar a vida de quem quer que seja. O 7º mandamento nos proíbe de adulterar. O 8º mandamento nos proíbe de diminuir o patrimônio alheio para aumentar o patrimônio próprio. O 9º mandamento nos proíbe de prejudicar alguém por meio da mentira, do falso testemunho, da intriga, da calúnia. Irmãos, há uma incompreensão aqui, não matarás, não é não matarás. A tradução não é essa, não deve ser essa. O original é não assassinarás. É diferente, tá? Seria E por que vem então? né? Por que vem das traduções nossas? Isso, com a intenção de matar. Tem uma assassino. Tem uma explicação porque nas nossas traduções vem não matarás? Então, pelo tradutor. O tradutor, como muitas outras expressões. Eu lembro que o Felipe falou que uma das questões de tradução da Bíblia que a gente tem que se atentar, e tradução da Bíblia é tradução teológica. Então é traduzida conforme a concepção teológica do tradutor. É de interpretação. Essa é uma das respostas, né? É de interpretação, exato. O cara foi lá e interpretou. Na língua, ele achou que caberia mais essa expressão em relação ao original. E geralmente as traduções que deixam a desejar é porque foi feita por um homem só. Hoje eu digo assim, né, tempos para cá, já não se traduz por uma pessoa. É um conjunto de pessoas, cada um na sua área. Então, um especialista em hebraico, um especialista na cultura de Israel, um especialista na história, um especialista na arqueologia, são especialistas que se reúnem, discutem o texto para chegar num termo mais adequado. Então é por isso que hoje assim que eu digo, né, essas recentes, elas são melhores nesse sentido, porque são diversas pessoas, cada um na sua área, tentando se aproximar daquilo que o autor quis dizer. Então uma pessoa é mais limitada nisso, né? Então o que aconteceu principalmente com João Ferreira de Almeida, né? Enquanto os 4 primeiros... aqui já li, vamos lá. E o 10º mandamento nos proíbe de dar asas ao desejo incontido e imoral de possuir aquilo que pertence ao próximo. Para tornar esse mandamento mais preciso, poderíamos lê-lo assim: não cobiçarás a propriedade alheia, o emprego alheio, o trono alheio, os mananciais alheios, as florestas alheias, o petróleo alheio, o mercado alheio, a glória alheia, a mão de obra alheia, o poder alheio, o sucesso alheio, a mulher alheia, o marido alheio, a vaga alheia, e assim por diante. A inveja, né? Basicamente seria desejar aquilo que não te pertence, aquilo que não é teu. Não é teu. Né? Se não é meu, não me pertence, eu não devo cobiçar. Porque, na verdade, nessa cobiça vai desembocar assassinato, né? Mentira. Então, o pecado, dificilmente o pecado vem sozinho. Ele vem trazendo a reboque diversos outros. E a gente tem que combater lá onde nasce. É por isso que Jesus, a lei de fato tinha aí essa limitação. O leite derramou, vai lá e executa, né? Aplica a lei. Então, Jesus disse, olha, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que aquele que no seu coração se encolerizar contra o seu irmão já é passível de ser réu do fogo do inferno. Olha que coisa interessante. Onde ele foi? Lá onde nasce.
No adultério também, fala, É a se mesma olhar e coisa. desejar. Se você adulterar, vai ser apedrejado. Eu, porém, vos digo que aquele somente com os seus olhos desejar no seu coração uma mulher que não é sua e já adulterou. Então, o Evangelho é muito mais duro, muito mais implacável do que o Antigo Testamento, a lei, porque a lei pegava o cara, ali só tinha efetividade quando pegava com a boca da botija, né? Então, se burlasse a lei, de boa. Agora, o Evangelho, ele martela. Ninguém escapa da condenação do Evangelho. É mais duro o Evangelho, irmãos. Por isso que eu digo que, falando do coração, o livro de Provérbios, para mim, se resume num versículo só, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Saída da vida, exato. Vai na raiz do problema. Exato. Então o Evangelho, na verdade, ele é mais duro. Na época da lei, não. A lei se conseguia dar uma driblada, né? Os caras assim. Os advogados. Isso, exato, lógico. Pegava as brechas da lei, né? Tinha a cidade de refúgio, tinha a questão do julgamento. Então ali você, escapou de onde? Da justiça humana, que é injusta, que é limitada, né? Que existe um olhar cego, míope, né? E tal. Mas no Evangelho não tem como, porque vai lá onde nascem as coisas, vai lá onde sai, onde brota tudo, vai lá onde ninguém escapa, onde a gente esconde de tudo e de todos, menos do Evangelho. A espada, ela vai na divisão da alma e do espírito, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, onde todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós temos que tratar. Então é implacável. O Evangelho é duro, irmão. O senhor falou de uma coisa interessante, né? A justiça de Deus, né? Até a cidade de refúgio, né? Ele criou o cuidado com o ser humano. Exato. Né? Porque ele merecia um julgamento, né? Não podia ser executado assim, linchado. Senão, peraí, né? Vai lá, corra. Muito interessante. São princípios que a gente vê hoje nos países democráticos, mas deriva daqui, irmãos. Princípio daqui. Bora lá então. Eu li aqui até. Tá, eu acho que vou ler o último slide, tá? Se qualquer condomínio, qualquer sociedade, qualquer etnia se colocar debaixo da lei de Deus, todo grupo viverá no paraíso, mesmo terrestre. As leis de Deus protegem a todos, são leis cuidadosas, minuciosas e simpáticas. Entre elas é possível mencionar: se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra. Eu queria muito que isso ainda tivesse perdurado para hoje. Veja bem que coisa boa. Hoje são 5 dias. Quantos dias são? A questão quando a pessoa casa e... 3 dias. 3 dias. 3 só? 3 dias. Coisa ruim. Olha como era bom aqui a lei. Ó. Se um homem tiver casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público durante 1 ano. Estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher que casou. Aleluia! Glória a Deus. Seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então... Nossa, 1 ano para fazer feliz a mulher que casou. 3 dias não dá, né, irmão? Não dá. Por isso que eu não casei ainda. Tô esperando ver se muda. Precisa de uma emenda nessa lei. Precisa de uma emenda nessa lei. Uma PEC. Então vamos lá. Olha, eu vou te contar, viu? Essas são leis secundárias, tá? Não se aproveitem do pobre. Aqui eu acho que eu vou trabalhar na próxima aula e vou ver se eu consigo, tá? Aí depois tratando com vocês. Mas deu para perceber a proposta e aliás, a gente vai ver, espero que a gente chegue até Tiago. Eu só sei que é até o Novo Testamento, quase no final lá. Apocalipse me parece que não tem algumas referências não. Mas só para a gente entender, vamos caminhar na Bíblia para entender tudo isso que a gente propôs aqui. Não é, isso é uma corrente teológica moderna. Não é, irmãos. Isso aqui é Bíblia pura, desde sempre, que foi sendo esquecida, porque isso dá muito mais trabalho, inclusive. Com certeza. Muito mais trabalho. Exige muito mais de nós. Denuncia muito mais nós mesmos. Então isso aqui... Só nessa aula eu já tive umas... Agora eu perdi a conta de quantas denúncias você me fez hoje. Tá vendo só? E nós somos... 3 dias. Sim, irmãos, quando de fato nós somos expostos à Bíblia, né? Nós somos expostos. A Bíblia é exposta a nós, mas falta a gente ser exposto a ela. A gente lê a Bíblia, como eu disse, mas falta a gente ser lido pela Bíblia. Então, quando isso acontece, irmãos, todos nós nos caímos de joelho.
diante da cruz, dizendo: Senhor, socorre, porque estamos aquém, e muito aquém, daquilo que o Senhor propõe para nós. Então, por isso que diante da palavra de Deus, todos nós somos humilhados. A Bíblia nos humilha, né? A Bíblia nos deixa nu diante de Deus. Sim. Então, assim, a gente fica nu diante de Deus com vergonha, Ele vem e nos cobre com o seu manto de justiça, que é o manto que foi tirado da pele do Cordeiro, que foi morto em nosso lugar, e aí nos coloca diante dele, vestidos novamente.